Deixa eu colocar aqui para português. Nós temos aqui duas opções. Nós temos a opção de logar com o usuário do IAM, que é a opção ali recomendada para tarefas diárias. E nós temos a opção ali de logar com o usuário root. Então, aqui, ó, logando com o usuário root, a gente só digita o nosso e-mail, que foi o e-mail que criou ali a conta da AWS, e a senha ali, MFA, se necessário, se tiver. Aqui a gente vai logar com o usuário do IAM. Então, deixa eu clicar nesse nova experiência aqui. Então, a gente vai logar com o usuário IAM. Eu tenho o alias para minha conta, porque senão eu precisaria digitar todo o ID dela, que é vários números. O alias é basicamente um apelido que você dá para sua conta. E no caso, eu coloquei meu sobrenome aqui, AWS V2. Daí a gente pode criar um link, já que ele já preenche o alias. E aí você só precisa digitar o usuário IAM e a senha. Então, bora lá, pessoal. Vou logar aqui. E a ideia é a gente testar ali os serviços do IAM. IAM, Organizations. Então, essa é a cara aqui do console da AWS. E aqui a gente vai pesquisar por IAM. Eu aqui já acessei ele, né? Mas vamos acessar aqui em cima. Gerenciar acesso aos recursos da AWS. Então, aqui a gente está dentro do serviço. Na direita não, na esquerda, a gente consegue ver todos os recursos relacionados a esse serviço. Então, dentro do IAM, a gente pode criar usuários, grupo de usuários, funções, políticas, configurar provedor de identidade. Então, vamos começar ali com um usuário. Então, vamos criar um novo usuário. Isso aqui é os usuários da turma passada. Logo, logo eu vou criar o de vocês, quando vocês forem colocar a mão na massa. Então, vamos lá. A gente vem aqui em criar usuário, nesse botão laranja na direita. E aqui a gente coloca o nome do usuário. Então, eu vou colocar aqui pros turma 3. Então, a gente pode ou não habilitar o acesso ao console de gerenciamento. Nesse caso, a gente vai habilitar. E para logar no console de gerenciamento, a gente precisa de as credenciais de usuário e senha. A gente vai colocar aqui que vai ser um usuário do IAM. E aqui eu vou colocar uma senha personalizada. Esse aqui é recomendado, mas eu vou desabilitar, que é só para testes. E aqui a gente vai colocar as permissões nesse usuário. Então, a gente pode colocar esse usuário já no grupo que a gente tenha criado. A gente pode copiar permissões ali anexadas a um outro usuário existente, ou a gente pode anexar permissões diretamente. Aqui, vamos colocar o acesso somente de leitura. Vamos pesquisar por Amazon S3, ali, que é nosso serviço de armazenamento. E aqui a gente tem
políticas que são gerenciadas pela AWS. A gente pode fazer um filtro ali por os que são gerenciados pela AWS, tem alguma função ali de trabalho, e as que são gerenciadas pelo cliente, no caso, eu mesmo estaria criando essa política. Ó, se a gente filtrar aqui por função de trabalho, a gente consegue ver algumas opções. Então, somente leitura, parte de faturamento, acesso administrativo, banco de dados, administrador de redes, enfim, tem várias opções. Almir, quer perguntar? Isso, professor, boa noite. Professor, tem uma dúvida. Isso seria o quê? Um grupo... isso é uma política de permissão. Essa política de permissão está baseada por grupo, funções de grupo, seria isso? Na verdade, aqui eu coloquei para anexar uma política diretamente. Tipo, teria alguma política que abrange todas essas permissões? A gente tem aqui o acesso administrativo, então, se a gente abrir aqui a política, que é o documento JSON que libera as permissões, ele tem ação asterisco, né, que é qualquer ação em qualquer recurso. Entendi. Show, show. Ó, por exemplo, acesso somente de leitura. Você só consegue descrever ali os serviços, não consegue fazer mais nada ali fora a parte de visualização. Entendi. Show. Vamos anexar a nossa política do Amazon S3. Vamos colocar aqui acesso de leitura, que é o Read Only. Vamos criar nosso usuário. Bom, então aqui, como eu já tinha um alias criado, ele já dá a opção aqui do console de gerenciamento. Como eu já estou logado aqui na minha conta, eu não posso logar em duas contas ao mesmo tempo no mesmo navegador. Eu posso aqui abrir uma janela anônima, que aí sim eu vou conseguir ter o acesso. Então, vamos copiar aqui o login. Nesse caso, professor, ele consegue habilitar o recurso aí de inatividade por usuário, se eu tiver mais de um navegador logado, né? Inatividade? Como assim? Inatividade, né? Tipo, o usuário logou, mas ele não está fazendo mais nada. Tipo, para gerar lá a desconexão, né? Do usuário via portal do console. Ah, tá. A AWS já faz isso automaticamente ali. Se você ficar algumas horas sem fazer nada, você cai, você é desconectado. Entendi. Ó, vamos copiar aqui agora o nome de usuário e a senha. Vamos fazer o login. Teve uma galera que já fez o quiz ali, a Gabriele gostou do quiz. O que vocês acharam ali do quiz, pessoal, quem fez? Acharam difícil? As coisas que estavam lá não era o que caiu no conteúdo ali da aula? As perguntas ali também alinhadas com a dificuldade da prova, então... Professor, uma dúvida. É o senhor que mora perto do aeroporto, é? Não sei se... Isso mesmo, moro perto do aeroporto aqui do aeroporto de Congonhas. Ah, Ele mora na torre de comando do aeroporto de Congonhas, que passa de avião aí. Cada 2 minutos aqui. só sendo. Bom, aqui em cima, pessoal, a gente tem a opção de escolher as regiões. Vamos trocar para o norte da Virgínia.
E aqui na direita, a gente consegue ver o ID da conta e o usuário do IAM. Então, a gente consegue ver ali que está acessando via usuário do IAM. Quando é o usuário root, só aparece o ID da conta mesmo. Então, reparem que agora ó, aparece um monte de coisa como acesso negado. Então, vamos acessar ali o serviço do S3. Michael, está disponível sim. Eu atualizei o link lá para ele funcionar até sexta-feira. Então, aqui, a gente está com acesso ali de leitura, né, que eu habilitei o read only, mas vamos tentar ali deletar alguma coisa. Eu vou marcar aqui o demo bucket. Vamos excluir. E aqui, como esse bucket não está vazio, a gente tem que esvaziar o bucket. Então, a gente digita aqui excluir permanentemente. E faz ele ser um bucket vazio. Então, aqui já deu erro, né? Falou que deu falha. E aqui no erro a gente consegue ver qual que foi a causa. Então, aqui a gente tem um WAR. O que é o WAR? Né? Um identificador exclusivo de cada recurso na AWS. Então, ele trouxe aqui que dentro dessa conta, o usuário Thomas, quer dizer, o usuário PROS turma 3, não está autorizado a fazer essa ação, ó, delete object version. E aqui ele falou em qual recurso, no demo bucket cas aqui. Então, beleza, a gente não tem permissão. Vamos tentar, por exemplo, acessar um outro serviço, por exemplo, o EC2. E aqui vamos na esquerda também, que a gente tem os recursos, então vamos visualizar as instâncias que tem aqui rodando em São Paulo. Ó, mesma coisa, está sem acesso. Então, lembrando, tudo é implicitamente bloqueado, a menos que seja explicitamente permitido. Então, o que a gente permitiu explicitamente? Acesso de leitura no S3. O restante, tudo bloqueado. Não é porque a gente criou um usuário IAM e que ele consegue se autenticar na AWS que ele vai ter acesso ali a alguma coisa. A gente que vai liberando ali conforme a necessidade. Beleza, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Tranquilo? Professor, então quer dizer que a criação, as permissões e a liberação é tudo baseado tudo em um objeto, né? Tipo, para deletar, é, é feito como? Tipo, se eu selecionar, existe algum objeto que eu possa deletar, ele já vai deletar de forma completa, tipo, sem precisar de eu passar por cada campo desse? Objeto, você está falando que é do S3? Diga assim, da criação, desde a criação do usuário até as permissões dele. Tipo, para eu deletar ele, é só baixa aí apenas lá no usuário e selecionar e deletar, que ele vai deletar independente de onde ele tiver, né, customizado, sei lá, com perfil de acesso. No caso, Ou tem uma ordem para tipo deletar ele aí. no caso, eu como sou usuário administrador aqui, vamos acessar aqui o PROS, ó, só marcar o quadradinho nele. Ele já deleta tudinho já. Você ter a permissão ali, no caso, do IAM. Beleza? Almir? Oi? Você Sim. tendo a permissão do IAM ali para deletar, você só marcar o checkbox aqui nesse usuário
e deleta, deletar. normal. Não precisa seguir uma ordem tipo de ir lá em função, sei lá, dependendo de onde ele estiver associado, não precisa seguir essa ordem. É só selecionar o usuário, deletar e pronto, né? Isso aí, ó. Se eu quiser marcar aqui todos e deletar também, ó. Deleta tudo. Entendi. Tá ok. Boa. Abner? Oi, boa noite. Tem alguma hierarquia para essa situação de quem pode agir no outro? Por exemplo, eu tenho um usuário administrador. Se eu criar outro usuário administrador, consigo apagar ele com o primeiro usuário ou teria que usar a conta root para apagar alguém com permissão de administrador? Você consegue apagar também. Os dois tendo ali root não, permissão ali de administrador, os dois conseguem se apagar. Mas o ideal, Entendi. né, é não utilizar esse admin access aqui. Ideal é você criar uma política ali personalizada. Não, Que eu uso o admin, que eu tenho minha conta root e eu criei o admin para usar o console para fazer tudo. Aí só. pro conta pessoal assim, tranquilo, mas dentro da empresa aí o ideal é sempre ter políticas. Imagino que ninguém deva ter o acesso É, de administrador, não. Deve ser. Já pensou? Coloca o novato de administrador, ele vai apagar a conta do time de desenvolvimento? Então, apagar a conta o root não consegue, é só o usuário root. Verdade, né? Teria que ser usuário. Isso. Beleza. Esse foi um bom ponto ali que você comentou, porque mesmo o usuário sendo root, a gente vai ver o que a gente pode fazer para limitar as permissões dele. Mesmo sendo root, não, mesmo sendo administrador. Uma dúvida, pessoal, vocês criaram um grupo no Discord? No Discord não, no WhatsApp? Que eu, com as outras turmas, eu tenho ali um grupo do WhatsApp ali que eu mando algumas coisas de vez em quando. E aí, para facilitar a comunicação, que eu acho que nem todo mundo vê o Discord ali. Alguém criou aí, pessoal, um grupo no WhatsApp? Criamos referente àquele trabalho anterior, da semana passada. Não, eu digo um grupo com todo mundo mesmo. Não, um grupão não. Pelo menos que eu saiba, não. E aí, pessoal, quem quer puxar aí a iniciativa? Eu crio aqui rapidinho e mando o link aqui no chat. Boa. Então, vamos lá, pessoal. Agora, vamos ver aqui o grupo de usuários. Então, para que servem os grupos? A gente pode colocar vários usuários IAM dentro de um grupo de usuários de IAM. Isso é justamente para facilitar o gerenciamento de permissões e todo mundo ter uma permissão idêntica. Almir, quer comentar? Professor, eu não estou Oi. enxergando, não sei se você está compartilhando alguma coisa, mas para mim aqui tá toda branca. Vocês estão vendo aí, pessoal? Ou é só para o Almir? Aqui tá Aqui tá normal. aparecendo. Aqui tá normal, Aqui tô tá vendo bem. aparecendo. Aqui tá normal. Eu vou parar e compartilhar de novo aqui. Que aí deve ser... Não sei, a pessoa entrou depois. Acho que às vezes buga. Apareceu agora. Boa. Então vamos lá, vamos criar aqui um alunos turma 3. Arquitetos turma 3. E aí, no caso, a gente pode adicionar vários usuários ao mesmo grupo. Então, vamos procurar aquele que a gente acabou de criar. E a gente já pode colocar políticas nesse grupo. Então, vamos colocar aqui agora o Amazon S3. Agora ele vai ter full access. E agora, se a gente voltar aqui no S3 e tentar novamente, agora ele deve conseguir.
Vou marcar aqui o bucket como vazio antes. Excluir aqui permanentemente. E agora deu certo. Ficou vazio e agora vamos excluir. Vou colocar o nome do bucket. E beleza, pessoal, deletado. E agora, se a gente quisesse criar mais usuários, a gente poderia colocar eles nesse grupo. E eles iam herdar todas as permissões que tem nesse grupo aqui de arquitetos turma 3. Então, esse é um jeito fácil ali de gerenciar permissões para vários usuários. Se a gente verificar, por exemplo, esse Labs Pros aqui que foi criado, tem 47 usuários aqui dentro dele. Então, todo mundo herda as mesmas permissões. E fica fácil de gerenciar. Se eu quiser, por exemplo, remover a permissão de todo mundo, eu venho aqui e arranco tudo. E aí já reflete para todo mundo. Matheus? Opa, boa noite, professor Thomas. Boa noite. Eu tenho uma dúvida, eu estava fazendo uns estudos no laboratório nessa parte, e aí o case que eu tinha feito, eu tenho uma dúvida sobre as políticas de permissões, né? Eu tinha criado, compartilhar o laboratório que eu tinha feito, né? Eu tinha criado um laboratório, coloquei um grupo de, digamos assim, de desenvolvedores, e foi criando os setores, né? E existe alguma, digamos assim, alguma tabela, alguma referência para saber, digamos assim, quais seriam as políticas interessantes para dar para cada, digamos, grupo? Por exemplo, foi meio que, tipo assim, esse desenvolvedor talvez precisa ter acesso ao Lambda, ter acesso a C3, ter acesso a C2, e pum, né? Ou existe alguma métrica, alguma documentação para a gente ter um critério? Isso vai depender do serviço que você utiliza na sua empresa. Então, por exemplo, o desenvolvedor ele vai precisar ali, por exemplo, do acesso ao Lambda, ECS, EC2, EKS, API Gateway, SNS, SQS. Aí vai depender do que ele precisa mesmo. Então é mais no necessário, né? Isso. Que eu saiba, eu não tenho uma documentação ali que fale sobre isso. Obrigado, professor. Nada. Almir? Ô, professor, eu estou dando uma olhadinha aqui na política. A política, ela existe em diversos, vamos dizer assim, modelos, né, de permissionamento, vamos dizer assim, para determinadas, como eu posso dizer, ações, né, o grupo, sei lá, de serviços que você precisa acessar. Eu sei que, tipo, tem muitos recursos, né, funções que você pode habilitar, desde para ler, para excluir, sei lá, para ativar. No processo de, sei lá, vamos supor que eu queira agilizar isso. Existe alguma coisa que possa tornar, vamos dizer assim, de forma mais inteligente, né? Provisionar isso ou até mesmo permitir um grupo que vá precisando e fazer sem ter que eu esteja o tempo todo intervindo, né? E selecionando lá de um por um. Que eu saiba, não. O que O processo é daria, manual, né? No início, né? por exemplo, dentro da empresa, criar alguma automação ali utilizando o Lambda, que a Lambda ali tenha permissões, e aí abre um ticket lá na empresa, e aí a Lambda vai verificar qual que permissão que está faltando para você, e aí, Baseado no match, por exemplo, de um log da mensagem que a pessoa for pedindo lá, sei lá. isso aí a política seria adicionada, mas alguma coisa ali nativa da AWS que eu saiba não existe. Entendi. Charles Anderson. Isso mesmo, boa noite, Thomas. Boa noite. Nesse exemplo aí que você deu, que você anexou uma política para todos os usuários.
Aí, se caso eu quiser que um usuário ele não tenha acesso a essa política do grupo, nesse caso eu tenho que ou remover ele do grupo, ou eu tenho que criar uma política personalizada só para ele, ou eu posso modificar do grupo, só que aplicando ao ID dele. Qual seria o procedimento nesse caso? Bom, se ele tem as políticas ali do grupo, mas se você não quer que ele faça alguma coisa em específico, dá para adicionar uma política diretamente a ele com a negação. Personalizado. Ou no próprio grupo personalizar também, mas acho que é interessante direto no usuário. Ah, entendi. Que faria mais sentido remover, né? Mas tá bem. Também dá para remover, já que não faz sentido ali que ele tenha aquelas permissões. Aí faz uma coisa personalizada só para o próprio usuário. Show. Valeu. Thiago, tem alguma forma de recuperar ou fazer backup em caso de alguém deletar todos os usuários? Bom, se esses usuários fossem criados ali através de uma infraestrutura ali como código, por exemplo, CloudFormation, ou como chama? Terraform, aí daria para usar o modelo que foi criado para recriar esses usuários. E se for no CloudFormation, ali tem o histórico que dá para recuperar, mas se for criado tudo na mão, que daria para pegar ali o nome de cada um e recriar, só que seria uma coisa bem manual. É tipo um Ctrl-Z, professor. Não consegue não, né? Dar um Ctrl-Z não, né? Não, porque aqui ele fala, você quer excluir realmente, ele fala que é permanente. Cadê? Aqui eu estou deletando o usuário do grupo, mas se eu for deletar o usuário mesmo, tem que fazer umas confirmações ali para você ter certeza. Aqui, ó, excluir permanentemente. Então excluiu, já era, né? Isso. Tem que ter certeza do que você está fazendo, né? Por exemplo, esses alunos aqui, pessoal, eu não criei tudo na mão, que eu comecei criando na mão, só que eu vi que estava demorando muito tempo, tipo, acho que para criar uns 5 ou 10 ali, levou uma meia hora. Aí eu criei tudo no CloudFormation, aqui, todos esses usuários. Eu só troquei os nomes. Ô, professor, uma dúvida. Vamos supor que eu tivesse, em um momento de implantação, eu tivesse uma planilha, ou não sei como é que ele funcionaria aí, para agilizar o processo. Por exemplo, uma planilha onde tivesse já todas as informações de login e senha. Teria como o login e senha, ou sei lá, eu já tivesse já a função ou grupo, e eu tivesse com isso já preenchido. Isso teria como ser importado, além do CloudFormation ou Terraform, tem como ser importado via console, um arquivo, um CSV, sei lá, coisa assim. Quando você cria um usuário, dá para você importar do usuário, mas de todos ali que eu saiba, não. Beleza? Beleza. Charles? Só mais uma dúvida aqui para finalizar. Se eu estiver trabalhando com um provedor de identidade, por exemplo, as políticas elas seguem a mesma lógica, como no caso de usuários de grupos, se for provedor de identidade? Que aí o usuário ele seria um usuário federado. Aí ele teria as permissões que tiver na role, que ele estiver assumindo ali quando ele for executar ali alguma ação. Bom, show. Valeu. Boa. Vamos fazer um intervalo ali, pessoal. A gente volta deixar